Então, esse exercício, ele pode ser visto como sendo uma extensão daquele que foi usado como base na hora de nós introduzirmos alguns conceitos de controle e de malhas de controle. Só que ele é uma versão mais sofisticada. Ele seria um chuveiro turbinado. Então, qual é a ideia desse sistema? Primeiro, a gente tem que ter um entendimento do sistema. Ele visa o quê? Ele visa nós misturarmos duas correntes. Uma corrente, nós temos um reservatório de água. Esse reservatório de água, que seria uma caixa d'água, alimenta uma corrente fria diretamente para o tanque. Nós podemos alterar essa vazão dessa corrente fria através de uma válvula de controle. Então, a válvula de controle é o nosso elemento final de controle. Ela é onde nós temos graus de liberdade operacionais. As válvulas de controle são as nossas variáveis manipuladas, essencialmente. Então, nós temos essa válvula de controle que regula a vazão de fluido frio que entra no tanque. Nós também agora temos uma outra corrente que sai do mesmo reservatório e que passa por um boiler. Nesse boiler é um aquecimento a gás e ele funciona num controle liga e desliga. Ele tem um termostato que regula a ligar e desligar o gás, mantendo a temperatura dentro de uma faixa. Então, a temperatura que vai sair desse boiler vai estar dentro de uma faixa. Então, se nós tivermos o gráfico aqui da temperatura, nós temos uma faixa. Quando o valor de temperatura atinge o valor máximo de temperatura do termostato, desliga. Aí começa a usar água, tal, cai, vai caindo a temperatura, vai entrando água fria. Quando chega no limite inferior, liga. Então aqui é o momento de desligar. E aqui é o momento em que liga. Liga o gás e com isso aumenta a temperatura. Esse tipo de controle é chamado controle liga e desliga. Então, a temperatura que é a temperatura da água quente, ela está dentro de uma faixa. Ela vai entrar no sistema dentro de uma faixa. Ela não vai ser uma temperatura constante. Certo? Essa é a ideia do boiler. Aí, a mistura da corrente quente com a mistura da corrente fria. Isso aqui, essencialmente, é uma espécie de chuveiro que você tem em casa, que tem a torneira quente e a torneira fria. E aí você mistura as duas. Aí nós adicionamos uma corrente vindo direto do reservatório, na qual nós não temos nenhuma capacidade de alterar a vazão. Aqui nós podemos alterar a vazão porque nós temos uma válvula de controle. Já nessa corrente aqui, nós não temos a capacidade de alterar a vazão. Isso faz com que ela seja um distúrbio, certo? Já essa corrente fria aqui, ela é uma variável manipulada, assim como a vazão de corrente quente é uma variável manipulada. Cada válvula dessas inseridas no sistema traz uma variável manipulada, uma capacidade de controlar o sistema, certo? Já aqui a vazão do fluido que vem direto do reservatório para o tanque não tem nenhuma válvula, logo ela é um distúrbio. Também é distúrbio, nesse caso, a temperatura da água do reservatório, que acaba sendo a temperatura da água fria que entra no tanque, que acaba sendo a temperatura da água que entra direto nesse distúrbio. Então, esse TD e esse TF, a princípio, são a mesma grandeza e seria um distúrbio equivalente. Essas duas acabam sendo um distúrbio para esse subsistema aqui do boiler,
né? Mas já o TQ passa a ser uma grandeza que não é mais distúrbio do sistema, ou é um distúrbio em menor quantidade. Ele é um distúrbio em menor quantidade porque ele não está com valor fixo, mas ele está numa faixa, que essa faixa nós podemos deslocá-la para cima e para baixo. Então eu não tenho mais aqui um set point, eu tenho o que a gente chama de fat point, ou seja, uma região na qual a temperatura vai se encontrar. Dentro dessa região, isso acaba sendo uma espécie de distúrbio, mas um distúrbio de menor magnitude, certo? Para o sistema. Então, o que é distúrbio para um ou para outro depende, né, de você ter ou não capacidade de manipular. Tranquilo? Aí isso alimenta esse tanque. Nesse tanque nós temos, então, adicionalmente a esse aquecimento da água quente aqui, nós temos um aquecimento elétrico. É como se fosse um chuveiro elétrico adicionado a o chuveiro com 2 graus de liberdade, que é com mistura de água quente e água fria. Aí sai desse sistema, passa por uma bomba, isso aqui é a bomba centrífuga, essa representação na norma, que é a representação de uma bomba centrífuga, e isso alimenta a saída do sistema, né? E aqui, novamente, nós temos uma tubulação longa. Essa tubulação longa, ela é responsável pela inserção de um atraso no tempo ou de um tempo morto. E aqui nós temos, então, a temperatura de saída, que nos interessa. E a vazão de saída é a vazão, ao longo de toda essa tubulação, a vazão é a mesma. A vazão não tem atraso, não tem tempo morto, porque a vazão ela se propaga à velocidade do som. Já o fluido quente que sai aqui, ele tem que ser transportado até a saída. Daí o fluido quente, esse sim que tem atraso. Ou seja, uma molécula de água mais aquecida, ela até poder chegar na saída, ela tem que transcorrer toda a tubulação. A vantagem que esse atraso, então, ela ocorre apenas na temperatura. Mas na vazão, não. No que você abrir essa válvula aqui, ou fechar essa válvula, a vazão praticamente em todos os pontos vai ser aumentada. Então, eu não tenho atraso na vazão, porque a vazão ela se propaga, a alteração dessa abertura de válvula, ela propaga uma onda de pressão, essa onda de pressão anda na velocidade do som no meio, ou seja, a velocidade do som na água. É essa velocidade de propagação. Então, para fins desse sistema, não existe atraso nenhum devido a isso. Mas já para a temperatura, eu vou ter um atraso. Aí nesse sistema nós temos mais esse reciclo aqui, ó. É muito importante esse reciclo, porque esse reciclo permite com que, primeiro, toda vez que eu tiver uma bomba, imagine que eu feche essa válvula, eu vou acabar trabalhando com essa bomba numa região não adequada. Se a gente pegar a curva da bomba vai ser alguma coisa assim. Aqui nós temos na abscissa nós temos a vazão. Eu represento a vazão com a letra F. E a pressão, o ΔP da bomba, o ΔP no sistema. No caso, o ΔP da bomba vai ser uma curva desse tipo aqui, assim, ó. Então, à medida que aumenta a vazão, cai o ΔP da bomba, porque é uma bomba centrífuga. Essa aqui é a curva característica de uma bomba centrífuga.
de uma bomba centrífuga. E o que acontece? Quando eu opero esse sistema, a eficiência operacional desse sistema vai depender, a eficiência seria essa curva que eu vou fazer em azul, ela é máxima numa região intermediária. Então a eficiência é maior, a eficiência é o quanto da energia elétrica que é adicionada à bomba vira movimento na bomba, vira energia mecânica. A ineficiência, essencialmente, é o quanto dessa energia vira calor. Então, mais eficiente é mais movimento, mais deslocamento de fluido. Se eu trabalho nessa região de baixa vazão aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma grande conversão da energia elétrica, não em movimento, não em deslocamento, não em energia mecânica, vou ter essa conversão, uma conversão em energia térmica. A bomba vira um rabo quente, ela vira um aquecedor de água, certo? Então, é interessante que eu trabalhe numa vazão que não seja muito baixa. A vazão muito baixa leva, então, a uma degradação da bomba, o tempo de vida útil da bomba cai. Da bomba vai cair em vazões muito baixas. Porque começa a aquecer a bomba, aquecer o motor da bomba, então a chance de queimar o motor e tudo mais é maior. E eu também tenho problemas da vida útil da válvula também. Então é interessante eu não fazer e não trabalhar numa região de baixa eficiência da bomba, trabalhar numa região um pouco maior. E aí o que a gente faz? É comum nós colocarmos um bypass, uma corrente de desvio, retornando para o tanque. E aí, assim, nós conseguimos o quê? Trabalhar numa região em que a bomba vai ser mais eficiente, o que vai fazer com que ela aumente a vida útil dela e da válvula de controle de todo o sistema. E ainda ganhamos de brinde a agitação. Isso aqui faz com que a temperatura dentro do sistema fique mais homogênea, evitando regiões de temperatura maior, menor. Isso também faz com que a troca de calor na resistência aqui seja melhor. Então, trazendo uma série de benefícios para o sistema. Além disso, ela permite com que nós possamos... que essa aqui é uma válvula manual. Esse é o símbolo da válvula manual. Válvula manual. Então, aqui é uma válvula manual. Nós também ainda podemos dar uma regulada, um ajuste operacional mais fino para a região que nos interessa de operação. Então, só tem benefícios em instalar desse jeito. Normalmente, quando você instala uma bomba, você acaba instalando ela numa caixa desse tipo, com um reciclo para evitar justamente essas situações. Certo? Quer dizer, você foi apenas um parênteses, mas está explicando o porquê disso em termos operacionais. Nós não vamos considerar essa aqui como uma válvula, ela é uma entrada do sistema, ela não vai ser uma válvula de controle, ela é uma válvula manual, ela pode ser vista como um distúrbio,
no sentido de que se alguém fizer alguma alteração no sistema, ela é um grau de liberdade no sistema, mas ela não vai fazer parte do nosso kit de operação normal da planta. Mas é mais uma liberdade que nós temos no sistema. Certo? Então, em linhas gerais, esse é o sistema. Os sensores que nós temos nesse sistema estão representados aqui com essas bolinhas. Então, nós temos a temperatura de saída. A analogia esse é o exemplo que é uma extensão daquilo que eu passei para vocês na aula gravada. A temperatura de saída é o nosso... A gente vai falar logo em seguida de objetivos de controle, mas assim como naquele exemplo que nós vimos gravado, o objetivo aqui é um bom banho. Só que agora o nosso banho, ele é mais chique. Não é só um banho associado à temperatura. Nós temos agora a capacidade de ter um banho relaxante. Nós temos a capacidade de ter um banho que pode dar aquela sensação de relaxamento, basta nós usarmos uma quantidade maior de água. Nós podemos ter um banho ecológico. Banho ecológico é aquele banho com água fria e pouca água. E é uma água intermitente, ela liga e desliga, você se ensaboa e assim por diante. Então, isso é o objetivo de controle. E aí esse é o objetivo principal. A gente vai ver mais alguns outros objetivos quando nós listarmos aqui. Aí esse objetivo ele vai ser traduzido em vazão e temperatura. Então nós temos um medidor de temperatura, medidor de vazão, temperatura na saída do tanque, nível do tanque, temperatura de entrada, vazão de entrada do fluido frio, temperatura do fluido quente, vazão do fluido quente. Esses são os sensores que nós temos disponível nesse sistema. Então agora nós vamos começar a trabalhar em cima dos objetivos. Aqui tem a listagem dos sensores, certo? E das grandezas. E agora nós vamos trabalhar em cima dos objetivos em si desse sistema. Certo? Então, nós temos vários objetivos. Vamos listar o mais importante. O principal objetivo é a qualidade do banho. Qualidade do banho. Aí a qualidade do banho está associado a uma sensação na pele que é traduzida em pressão na pele e quantidade de temperatura. Então a gente vai ver que essa qualidade do banho vai poder ser traduzida então através de uma vazão e vai poder ser traduzida através de uma temperatura de saída. Então, nós vamos ter, ou vamos poder traduzir através de uma vazão e de uma temperatura de saída. Esse é o objetivo principal. Mas nós temos outros objetivos além desse. Nós temos o objetivo de gastar menos dinheiro, ou seja, objetivo econômico. O que é o objetivo econômico? O objetivo econômico é fazer ou alcançar um bom banho
um bom banho, mas ao menor custo. Observem que a energia elétrica ela é mais cara. Então, aí basicamente nós temos o custo de aquecimento com energia elétrica. Energia elétrica. Da eletricidade e do gás. Porque nós temos dois tipos de aquecimento. Versus gás. Então nós temos o objetivo econômico. Além do objetivo econômico, nós temos um outro objetivo, que é o operacional, em termos de segurança operacional. Operacional. O que é segurança operacional? Não posso queimar resistência. Então, vou pôr alguns itens aqui. Não podemos deixar esvaziar o tanque, inundar ou esvaziar o tanque. Inundar ou transbordar, né? Não podemos deixar que isso aconteça, que transborde ou esvazie o tanque. Não podemos deixar o tanque, a resistência tem que estar sempre coberta de água. Sempre coberta de água para não queimar, né? E isso já vai na linha de vida útil remanescente do sistema, ou seja, vida útil do sistema. Diminuir a manutenção. Diminuir a manutenção. A manutenção. Então a gente vê que o objetivo aqui ele é mais amplo. Essa parte de segurança operacional, inundação, isso aqui está um objetivo fortemente associado ao que a gente chama de inventário do sistema. São objetivos vinculados ao inventário do sistema. Ao inventário quer dizer o acúmulo, balanço de massa, balanço essencialmente para funcionar o sistema. Inventário do sistema. A gente chama isso de inventário. Inventário é a quantidade de líquido, é medido através do nível. O inventário de gases e vapores é medido através da pressão. O inventário de massa dentro do sistema, normalmente através da pesagem. Então, são essas as questões aí relativas ao primeiro item dessa parte. Então, a pergunta que eu faço para vocês é se vocês têm alguma dúvida a esse respeito. Agora vamos determinar as variáveis controladas.
Observem que nós temos os objetivos ali, a qualidade do banho. Então, as variáveis manipuladas vão ser... vamos fazer aqui, vou chamar de objetivo A, objetivo B e objetivo C. Objetivo A, nós vamos conseguir atingir com as variáveis controladas, né, que são a vazão do sistema, que é a vazão, essa aqui, a 7, e o TI-C. Então, as variáveis associado ao objetivo A, nós vamos ter como variáveis controladas, a princípio, o FIC7. Já pus o C, porque vai ser uma malha de controle dessa vazão. E o TI-C1, que vai ser o controle da temperatura de saída. Certo? Então, a princípio, essas duas variáveis controladas, essas duas variáveis controladas estão associadas ao objetivo A. Vou agora especificar o objetivo B, objetivo econômico. O objetivo econômico nós podemos traduzir em um KPI, que é o Key Performance Index. Nós vamos ver que ele vai estar associado a utilizar ou não a energia elétrica. Assumindo que a energia elétrica, que a energia elétrica é mais cara. E aí observe o seguinte, a energia elétrica ela tem preços diferentes, pode ter preços diferentes. No horário até às 16 horas. A partir das 16 às 18 pode ter um outro preço, e do horário das 18 às 22 ou às 20 horas, um preço maior. Então, o preço da energia elétrica não é sempre o mesmo, o que significa que a condição operacional ótima do sistema não necessariamente é sempre a mesma. Pode ser uma condição que varia de acordo com a operação do sistema, de acordo com a tarifa a ser paga. Porque a energia elétrica ela dá uma velocidade de aquecimento, permite inclusive que nós consigamos atender a níveis de temperatura mais elevados e que levariam a qualidade de banho mais elevada, digamos, mas que pode ser interessante usar numa determinada época ou numa determinada faixa de horários, e que em outra faixa de horário não seria interessante utilizar. Então, isso aqui nós vamos ver que vai estar associado ao controle da potência elétrica, que não está ilustrado aqui, mas vou chamar isso aqui de JI. J é potência. E aí eu vou ter controle dessa potência elétrica, o último valor, o último nível 7, chamar de 8. Então o JIC 8 estaria associado a essa característica aqui da energia elétrica do aspecto econômico.
E o C, segurança, é a parte regulatória operacional. Essa parte está associada ao controle do nível aqui, ó, que é o LIC. Aqui vai ser 9, tá? O nível é 8, vou pôr 9 aqui. O controle do nível. Certo? Vamos chamar de 9. Então, o último aqui vai ser o controle de nível, está associado ao... Então, a variável controlada é o nível do tanque. E está associado ao objetivo de segurança operacional, controle do inventário. Desses três objetivos, esse aqui é o que tem que estar obrigatoriamente em malha fechada. Esse tem que estar obrigatoriamente em malha fechada. Ele tem que estar obrigatoriamente em malha fechada, porque senão o sistema não funciona. Pois senão o sistema não funciona. O sistema não funciona. E ele não funciona porque nós temos, devido à bomba, nós temos que esse nível é um integrador, tem um polo na origem. Ou seja, um polo na origem. É um sistema marginalmente estável. O controlador vai trazê-lo para dentro do semiplano esquerdo. Isso vai ficar mais claro para vocês mais adiante, mas dessas malhas, a que eu não posso abrir mão, que eu tenho que estar obrigatoriamente em malha fechada, é o controle do nível. E observe que o controle do nível, quando a gente vai, logo em seguida, a gente vai discutir essas grandezas, o controle do nível, a gente vai ver que a gente pode fazê-lo utilizando ou uma estratégia que eu controlo o nível por cima, mexendo na válvula do fluido frio. Ou nós podemos controlar algo, são duas estratégias diferentes, mexendo na vazão de saída. Então, observem que o sistema, esse é um sistema que a gente chama de multivariável, porque agora nós não temos mais, por exemplo, essa variável manipulada aqui, ela afeta a temperatura do tanque, o nível do tanque e, de certo modo, a vazão de saída do tanque. Se eu usar essa estratégia em azul aqui. Assim por diante, se eu mexer nessa variável, ela afeta a temperatura no tanque, afeta... Por que afeta a temperatura? Por exemplo, uma vazão maior, nível menor, maior é o aquecimento, maior aquecimento não, menor tempo de aquecimento e, consequentemente, cai a queda da temperatura. Então, é tudo interligado, certo? Então, cada uma dessas variáveis afeta mais de uma grandeza. Então, essencialmente, no que tange ao nível do tanque, controle do nível do tanque, nós temos a estratégia vermelha e a estratégia azul, certo? Mas isso nós vamos discutir logo em seguida. Antes de nós discutirmos isso, eu volto a fazer uma pequena pausa perguntando se vocês... A lista das variáveis medidas. Bom, as variáveis medidas está inclusive na tabela, então, que são as PVs, né?
as variáveis medidas onde nós colocamos os sensores, que são as PVs. São essencialmente essas listas aí, que só vou repetir aqui, só para... De temperatura nós temos, então... Tá na tabela lá, mas eu vou colocar aqui. Temperaturas. Nós temos a TI 1, a TI 2, a TI 3, a TI 4. Sendo que a TI 1 é a temperatura de saída do sistema. A 2 é a temperatura de saída do tanque. Saída da tubulação. Aqui é a temperatura de saída do tanque. T3 é a temperatura do fluido quente. T4 é a temperatura do fluido frio. Aí nós temos vazões sendo medidas, que é a FI 7 e a 6 e a 5. A 7, ela é a vazão de saída. A 6 é a vazão de fluido quente e a 5 é a vazão de fluido frio. E nós temos o nível também sendo medido, que é o LI8. E também temos a potência elétrica, que eu não só meço, como controlo ela, que é o JIC9. JIC9. Potência elétrica. Certo? Então, essas são as grandezas que são medidas. E as estratégias de controle vai ser associar essas grandezas medidas de uma forma ou de outra. Tem um bate-papo ali, deixa eu ver. De uma forma ou de outra. Aí só um minutinho que eu vou parar aqui.